Meu nome é Ana Rita Sacarneiro, eu sou professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e coordenadora do Laboratório da Paisagem da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. E estudiosa de jardins, né? Então, no Laboratório da Paisagem nós temos uma pesquisa sobre jardins que começa desde 2001, né? E é uma pesquisa longa e principalmente tendo foco em Burle Marx, né? Do paisagista, porque ele tinha um amor muito grande pela terra, né? Pelo Recife, pelo estado de Pernambuco. E ele diz, né, a Gilberto Freire, que tudo começou aqui. Ele nasceu em São Paulo, né, só que a mãe dele era pernambucana. Então ele ter esse amor, né, que ele tinha por Pernambuco se deve muito a essas origens, a origem dele. E ele veio para cá, né, a convite do interventor Carlos de Lima Cavalcante, e ele fez parte da equipe de Luiz Nunes, né, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, no Departamento de Arquitetura e Construção inicialmente, no governo do estado de Pernambuco. E aqui ele, com 25 anos, né, já começa a sua carreira fazendo os primeiros jardins públicos. Então a Praça Casa Forte e a Praça Euclides da Cunha foram feitas paralelamente. Foram os dois primeiros jardins, a Praça Arsenal da Marinha, né, ele fez também quase paralelamente. E ele, então, tem mais ou menos, né, entre 15 e 19 jardins aqui feitos na cidade do Recife, sendo que desse número, 6 foram tombados em 2017 como Patrimônio Cultural Nacional. Ele chegou aqui, né, em 1934, na verdade. Ele chega inclusive de navio, né? Então ele se impressiona muito com a água, né? A água e essa cidade aquática, e que ele sempre faz referência, né? Por isso que o espelho d'água, ele é um elemento, assim, um componente muito interessante nessa composição do jardim. E a verticalidade, claro, né, contrastando com o espelho d'água, a verticalidade das plantas, né, das árvores, das palmeiras. Mas aqui ele faz a Praça Pinto Damaso, ele desenha, que é a Praça da Várzea. Ele visita dois irmãos, fica assim impactado com a paisagem aquática, porque ele vem dois irmãos. E também, certamente, ele deve ter visitado, né, as terras da Várzea, né? O que é que impressionou ele, né? A localização, né, das terras de Brenan, inclusive da oficina, que era uma antiga olaria, e ele, né, visita isso e entende, né, historicamente todo esse espaço. Então, esse jardim, essa Praça Burle Marx aqui, na oficina Brenan, ele traz aqui plantas da Mata Atlântica, que ele sempre usava, né, plantas de ecossistemas, e cria esse paraíso, né? Então, a gente entrando nesse jardim, a gente percebe, né, toda essa valorização artística, né, das esculturas, dos murais, que Burle Marx também fazia, né? São murais aqui que o Francisco Brenan deixa para a gente, com essa inspiração, né, nos cajueiros, na vegetação. Então, tanto um como o outro tinha essa ligação muito forte com a natureza, né? Então eu acho que esse jardim ele fala para a gente muito disso e traz essas esculturas, né, do artista Francisco Brenan em diferentes ângulos, né? Então você entrando no jardim, você tem quase que um percurso, né, ele encaminha para que você visite os murais, visite, né, as esculturas em seus diferentes pontos e em seus diferentes tempos também. Então as palmeiras, né, açaí, elas trazem você para o mural que é o Paraíso Perdido, né? Mais adiante tem o que fica junto do espelho d'água. E por que a água está aqui, né? Esse som que a gente fica ouvindo aqui, né, é tão interessante e faz parte de todos os sentidos, né, dessa experiência que a gente tem visitando esse jardim. E também abraça, né? É interessante você... Por que abraça, né? Porque todo esse fechamento é como se fosse um cercado, né, que o jardim tem essa característica também, né, de ter limites, ele não é totalmente aberto, né? Então o jardim tem essa característica desde a sua origem, né, que começa até com uma horta, por exemplo, né? Mas aqui você vê os limites todos, né, de murais, do artista e também permitindo que você crie os visitantes. Por aqui a gente vê, né, que eles escolhem lugares, né, para fotografar,
porque cada cenários diferentes se apresentam, né? Então, apesar de que na entrada, quando você tem o acesso, né, o caminho já vai lhe indicando mais ou menos como você deve percorrer o espaço, como uma visão serial, né? Uma visão serial é que você vai através do piso, né, que é esse piso como tijoleiras, né, e cerâmicas também no chão, indicando como você deve circular, né? Então você vem e percorre ele muito mais nos limites, deixando essa parte gramada, né, verde, muito evidente na parte central, né, da praça. E no entorno dela, né, que vai se desenvolvendo as obras de arte. Isso é muito interessante, né, como guia. E as plantas compõem, né, toda essa espécie de espaço aberto, né, que lhe convida. Então, eu acho que é um jardim diferenciado, né, dos outros, porque ele é específico do artista Francisco Brenan, como se juntasse a genialidade de dois artistas aqui, né, se encontrando nessa linguagem, né, das obras de arte. E a escolha dessa obra de arte que fica no centro, né, deve ter um motivo muito forte, né, para que ela seja o ponto focal, que a gente diz, né, nesse espaço gramado. Inclusive, onde o painel principal, né, que eu chamaria principal, porque é quando você entra no espaço na porta de chegada, né, ele compõe com toda esse espelho d'água, né, trazendo os jatos d'água, né, como um jardim em movimento. Eu acho que é uma expressão muito forte, né, que o paisagista Gilles Clément também usa muito. Ele tem essa perspectiva, né, de interpretar o jardim como um movimento, ou seja, é o movimento da própria planta na floração, no crescimento dela e aqui na água, né? Então a gente vê que a forma que a água se apresenta, né, não só na forma horizontal, mas na vertical, isso é algo que a gente aprecia também, né? Agora, tem uma coisa que a gente observa, não tem bancos, né, para você sentar, é para você passar por ele e sentir a experiência, né, das obras de arte, andando, circulando pelo jardim. Ele não é, inclusive porque não tem cobertura vegetal, né? Ele é para se apreciar as obras de arte. E as palmeiras estão compondo, né, o entorno também, como se estivesse fazendo, né, uma situação que vem da Mata Atlântica, né, aos poucos e se aproxima dessa clareira da mata que é esse jardim e que eleva a visão do visitante para o céu, que o céu também faz parte dessa paisagem, né, aberta, né, como ela se apresenta para todos apreciarem. O traçado da praça, ele faz uma combinação de formas geométricas, né? São retângulos, né, que tem, onde o espelho d'água se apresenta, ele está fazendo concordância, né, nas pontas, como se tivesse também trazendo a forma arredondada, né? Burle Marx usava muito a linha reta, né, em alguns projetos, mas no início da carreira dele. Mas quando ele faz o Ministério da Educação e Saúde, né, no Rio de Janeiro, que já a fase que ele começa a fazer a irregularidade, a curva sinuosa, né? Então a gente vê aqui um pouco dessa harmonia, né, que ele traz quando ele faz essa concordância entre as duas retas na parte do espelho d'água. Mas o traçado em si, né, do desenho, ele é de uma forma que ele prestigia bastante, né, o elemento construído também, que está ao redor do jardim, compondo o jardim, né, com esses murais, com a entrada, né, para a galeria e tendo
isso a gente não tem assim, por exemplo, quando isso começa a acontecer, ele traz isso durante toda a sua trajetória, né? De compor com as linhas, compor com as formas arredondadas. E isso a gente tem observado, né, desde o início do levantamento, né, com relação ao inventário que nós estamos preparando dos jardins privados. O inventário dos jardins públicos que foram tombados já foi feito e está publicado desde 2017, na editora da universidade. E agora a gente está preparando o inventário de jardins privados. Então, nos jardins privados, né, fica mais difícil assim atender a essa conservação. Eles não estão, né, na vista, por exemplo, do especialista, para tanto você acompanhar, né, que um jardim público ele está de qualquer maneira sendo mantido por uma instituição governamental. E também a população faz parte, né, dessa reivindicação para que o jardim seja mais conservado ou não. No caso de jardins privados fica mais difícil, mas o que é que a gente observa aqui? Que tem plantas, né, que permanecem desde o repertório da lista inicial do projeto, que é como a Ixora, o filodendro, né, que é um tipo de vegetação que ele usa demais, né, a palmeira açaí, a grama esmeralda, né, mas outras não estão presentes, mas a gente percebe toda uma associação. Veja, o jardim é feito com associação de plantas, era assim a compreensão dele. E isso não foi ele somente, ele aprendeu isso, né, Burle Marx, com os botânicos, que desde o início, né, ele tinha botânicos fazendo parte da equipe. Não é, né, como ele diz, um jardim é tão complexo que não é produto só de um paisagista. A ideia é do paisagista, mas a composição tem outros profissionais, inclusive o jardineiro, né, que Burle Marx tinha todo orgulho de dizer: eu sou antes de tudo um jardineiro. Então, esse inventário que nós estamos preparando dos jardins privados contempla a Praça Burle Marx, né, como um dos jardins, e é interessante porque a gente pode passar essas informações exatamente para os proprietários, né, e passar para que eles percebam que seria interessante manter a ideia original do paisagista, né, a autenticidade, que é a verdade no jardim, e a sua integridade. A autenticidade é mais difícil de você relacionar, porque o tempo, né, vai mudando e as espécies, às vezes, elas não conseguem se desenvolver tão bem, então precisam ser alteradas, até por conta dentro da própria família, né, no repertório botânico. Mas existem outras que permanecem, que a gente poderia manter toda a concepção, né, da cor, da combinação da folhagem, com as esculturas que estão aqui presentes na praça. Olá, Isaías, você é um dos jardineiros, né? E que está sempre aqui, todo dia você está vindo com mais outros jardineiros, não é isso? Porque todos os dias. O que eu acho, né, como estudiosa de jardins, é que não existe jardim sem jardineiro, e Burle Marx dizia isso, né? Um jardim supõe o jardineiro. As plantas, você me disse que foram mudando com o tempo. Foi com o tempo. Não, por exemplo, o filodendro não, você já encontrou ele ali, né? Que foi, é aquele já, de folhagem linda, né? Desenhada, é uma folhagem muito belíssima. Mas aí você disse que a avenca você trouxe da mata. Não, da mata. A gente achou a natureza da mata, né? Achou bonita, a gente, vamos levar ela para a gente ver o que a gente faz. Aí ficou bonita ali, a gente trouxe, achou interessante também, né? E plantamos e deu certo. Eu acho que o paisagista está concordando com você onde ele estiver, porque ele, né, ele aplicava nos jardins dele, usava, né, o repertório dele das plantas dos ecossistemas. A Mata Atlântica é um ecossistema e está aqui arrodeando a gente, né? Com certeza. Então isso aqui também fica reproduzindo o que é a natureza. O jardim é para isso, né? E ele chamava de natureza organizada. Então, aí você falou também do açaí. Açaí. Né? Ele tem uma beleza assim, com o painel. O que é que você acha disso, sua opinião? Eu achei bonito demais. O açaí é igual a palmeira, né?
Mas é uma palmeira é uma também. palmeira. Agora sendo que o açaí ele bota fruta, né? A palmeira já não bota. Isso. Aí a gente acha interessante isso. E aqui a gente está, né? É, Também debaixo de com uma. eles, Então, a Ixora, você está vendo, é aquela que fica lá, vermelhas. né? E ela é resistente, não é isso? Dura, desde quando eu entrei que ela tem ela ali. Certo. E ela está ali na cor laranja e tem aqui Amarela. Sei. Aí ela é resistente e tem, quer dizer, a floração dela, como é que acontece aqui? É mais no inverno, mais no verão? Mais no inverno, né? E também se a gente estiver aguando ela bastante, tiver o estrumo, né? Botando bastante, ela estoura, né? Sei. E você, assim, tua expressão é muito de, quando a gente fala do jardim, de felicidade, né, Isaías? Porque é uma coisa que eu acho que engrandece, né, o espírito da gente. Bonito, né? Eu acho bonito, uma maravilha. Quando a gente chega aqui, a gente já recebe o ar, né? Da mata, quando chega aqui numa planta dessa. Pois é. E o cuidado que você tem que ter diário, porque tem muita coisa, né? A gente chama capinar, né? Tirar alguns matos. Muito trabalho, né? Isso, para que apareça aquela planta que deve ser mais evidenciada, porque a planta é assim, elas brigam entre si também, né? É uma luta para sobreviver, né? E muitas vezes elas disputam o lugar. Mas aqui você já compreendeu qual é essa dinâmica, né, de como elas se desenvolvem, né? E aquela que está mais perto ali, que você chamou de sombrinha, como que é a reação dela? Ela ela é tanto d'água também, ela é d'água. Quando a gente corta ela, quando for no outro dia, 2 dias, ela já está estourando. Ela é ótima também ali. Pois é. Ela fica seca, a gente tira aquele seco, ela começa a estourar. É um tipo de palmeira pequena, né? Mais arbustiva. Porque Burle Marx gostava muito de palmeira, de maneira geral, né? A palmeira imperial, as palmeiras com açaí, outros tipos de palmeira. E ela é decorativa, né? Se você olhar assim, você sente. E o que é que ela leva a gente? Para olhar para cima também. Então o céu, né, faz parte de toda essa paisagem aqui do jardim, né? A gente às vezes esquece. O céu está aqui para a gente olhar, né? Para a gente também fazer parte dessa grande paisagem que esse jardim mostra para a gente, né? A água, o movimento da água, né? Aqui a gente conversando e você sente, também faz parte, ou seja, os sentidos, a visão, a audição, né? Está tudo voltado e o jardim é que vai estimulando isso na gente, né? No passeio pelo jardim. Só esse vento, né, que está batendo na gente. Já, frio, e como né? muda a temperatura, né? Aqui é uma temperatura, se a gente for para ali é outra. É outra. Então é outra coisa que o paisagista dizia, fazer jardim é criar microclimas. Aqui é um clima, ali já é outro, né? Mais adiante. Então, e depende também da hora do dia, né? Também. E como é aqui à tarde? Você gosta de vir no jardim à tarde? À tarde é uma maravilha, depois que o sol abaixa, aí fica aquele clima, né? Bom, aí dá pra gente dar uma aguadinha nelas, né? Dar uma ajeitada nelas também, né? Aí quando bate o sol e esquenta e pronto. Qual é a planta que você gosta de conversar mais aqui? Eu acho a cruze. A clusia? Ela solta um leite, mas mancha a roupa demais. É? Mas ela é assim, viçosa, né? Eu acho assim, ela é brilhosa, né? Eu acho interessante que todas as plantas aqui, as formigas chegam perto, mas nela não chega. Ela solta um tipo de um leite. A formiga não chega perto de jeito nenhum. Agora as outras, ela chega perto. Mas ela... Tá vendo esses segredos, o jardineiro é quem sabe. E essa espada de São Jorge sempre foi a espada aqui, não teve mudança nenhuma nessa parte do jardim aqui. Aquela espada de São Jorge era desse jeito. Aí eu tive uma mudança, arranquei tudo, que já estava velha e fiz nova plantação. Aí deixei desse jeito aí. Aí ela vai estourando devagarzinho e vai se enchendo. E demora a morrer. Essas plantas que estão aqui nessa praça Burle Marx, você repete elas em outros jardins da oficina, por exemplo? Não. A gente só repetiu ela mesmo aqui. Aqui tem uma parte lá atrás também, um pedacinho, mais ou menos 2 metros, que a gente fez. E o resto a gente está mantendo. Do jeito que eles deixaram, a gente está mantendo ela, essa natureza bonita. Porque tem as esculturas também, né, na parte exterior da praça, a gente vai chegando aqui e vai sentindo, né, já todo o caminho sendo decorado, criando cenários, né, das esculturas de Brenan. Então
Acho que aqui é uma culminância, talvez, da reunião delas nesse espaço. Como a entrada também, né? A passarela de entrada. Já tem, né? E você disse uma coisa interessante, que Brenan gostava que as plantas, quando nascessem nas esculturas, não fossem retiradas. Não tirar, porque para ele é uma arte. A planta. A planta. Dentro desses frises, né? Das cerâmicas. Ele disse, não tire, deixa ela aí. Que aí para mim é uma arte. Que a gente chama isso e não tirava. de pátina do tempo, que é o tempo que faz parte, né, do jardim também. Ele é que vai modificando. Com certeza. E o jardineiro vai cuidando, claro, né, para manter aquelas que o paisagista indicou. Agora, outra coisa, né, é o motivo, né, dos painéis. Você, por exemplo, eu estava dizendo assim, logo quando a gente começou a conversar, parece um paraíso isso aqui. E vi que o tema, né, do artista aqui é Paraíso Perdido. Né? Tá vendo? A gente está aqui numa clareira, né, no meio desse verde aí imenso da Mata Atlântica e também vendo, né, toda essa paisagem artística, né, das esculturas e do jardim, né, que ele cria esse caminho exatamente para você ter essa experiência no jardim, né, viver a água também, né, que o rio está próximo. E ter esses diferentes pontos de visadas, né? Se você chegar ali, é uma vista que você tem, um panorama. Aqui eu já tenho outro, né? Se eu olhar para cá, eu tenho outro painel. Então, os painéis exatamente vão estimulando o visitante, né? É algo sagrado até, né? Que existe aqui, muito especial. O que eu percebo, né, é que havia um entrelaçamento, né, muito forte entre a compreensão de mundo, né, do artista Francisco Brenan e da personalidade de Burle Marx, no sentido de que é como se eles estivessem prestigiando a natureza, né, e também a história, né. Então há um respeito pela ancestralidade, tanto em um como o outro, né. A gente vê coisas aqui que nos inspiram e que faz a gente voltar na história, por exemplo, da Idade Média. As gárgulas, né? Uma gárgula que está ali, exatamente no mural, e que, no caso do paisagista, ele é sempre, uma das formas de descrevê-lo é chamá-lo de homem renascentista. Mas a característica que une os dois, eu acho que todos os dois são dois humanistas, né? É a forma de ver o mundo, né, de maneira, com esse olhar, um olhar que é um olhar especial, um olhar de gênio, né, que Kant dizia isso. O gênio, ele se diferencia do artista, né, porque ele tem algo a mais, ele tem, né, essa capacidade, né, de ver mais, de ter inspiração. Inclusive, é Kant que descreve que ele até se surpreende com a obra que ele executa. Será que fui eu mesmo que fiz isso?